Nessa videoaula, vamos abordar a simetria em relação a um eixo e a simetria em relação a um ponto. E também vamos abordar a translação. Esses movimentos são chamados de movimentos isométricos. São movimentos de uma figura no plano em que nenhuma das propriedades da figura são alteradas. Então, para exemplificar, aqui está uma figura que foi inserida no arquivo do GeoGebra e nós vamos refletir essa figura em relação ao eixo Y. Eu consigo este efeito ao refletir a figura em relação ao eixo Y. Eu também consigo refletir essa figura em relação a um ponto. E nesse caso aqui, refletir essa figura em relação ao ponto de origem, ao ponto 00. Então aqui está o resultado da figura refletida em relação ao ponto 00. Mas também é possível transladar essa figura por meio de um vetor. Ou seja, por meio de uma direção, um sentido e um comprimento. E daria um resultado semelhante a esse. Então, assim, nessa videoaula nós vamos aprender a causar esses efeitos em figuras que construímos ou figuras que inserimos no arquivo por meio de uso das ferramentas ou por meio de comandos. Como você pode ver, foi construído um polígono ABC na janela de visualização e vamos agora aplicar uma reflexão nesse polígono em relação ao eixo Y. Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui na ferramenta Reflexão em relação a uma reta. Agora clico no polígono e agora vou clicar no eixo Y. Então, aí está a imagem refletida do polígono ABC. Como podemos ver, o GeoGebra nomeou a imagem refletida de A', B', C', para indicar que ela tem uma dependência da figura ou do polígono ABC. Clico novamente na ferramenta, clico no polígono e vou refleti-lo agora através do eixo X. Então, obtemos uma nova figura que o GeoGebra nomeia automaticamente de A'1, B'1 e C'1. Com a ferramenta Mover selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar as coordenadas dos vértices. Então, eu vou clicar aqui no ponto C e vou modificar. Então, automaticamente, são modificadas as coordenadas para que as figuras, para que as imagens refletidas continuem sendo simétricas à figura original. Vou puxar, então, o ponto C para sobre o eixo X. Agora, eu vou puxar o ponto C para sobre o ponto de origem. Veja o que acontece. Mesmo modificando os vértices da figura original, as figuras refletidas continuam sendo simétricas em relação a ela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar manipular os vértices das figuras ou das imagens refletidas. Não é possível. Por quê? Porque se eu pudesse manipular esses vértices, essas figuras perderiam a propriedade de serem simétricas à figura original ou ao triângulo ABC. A partir do triângulo ABC previamente construído aqui na janela de visualização, vamos obter a sua simétrica, mas agora vamos obter a sua imagem simétrica por meio de uma reta que vamos construir. Então, clicamos na ferramenta Reta e construímos uma reta DE. Agora, clicamos na ferramenta Reflexão em relação à reta, clicamos no polígono e na reta. Como podemos ver, o GeoGebra constrói um outro polígono, A', B', C', que é simétrico ao polígono ABC em relação à reta D. Se eu modificar a posição da reta, a imagem refletida é modificada automaticamente. Eu vou colocar então a reta sobre o polígono. Veja o que acontece. A imagem refletida assume uma nova posição para que continue sendo refletida em relação à figura original. Com a ferramenta Mover selecionada, vou selecionar esses dois pontos e vou teclar Delete. Como você pode observar, ao deletar a reta, foi deletado também a imagem refletida, porque aquela imagem refletida dependia da reta e do polígono ABC.
Agora eu vou construir um ponto. Então, clico na ferramenta ponto e clico aqui. Com isso, eu construo um ponto D. Agora, clico na ferramenta reflexão em relação a um ponto. Vou clicar no polígono e no ponto. Podemos observar que o GeoGebra criou uma imagem refletida em relação ao ponto D. Então, eu vou fazer o seguinte, vou mover o ponto D. Então, o que acontece? A imagem refletida é redefinida. E a mesma coisa acontece se eu modificar a forma da minha figura original. A imagem é redefinida. Então, vou posicionar o ponto D aqui. E, novamente, a gente pode observar que a imagem refletida é redefinida. Agora, vamos abordar como obter uma figura transladada a partir de uma outra figura construída. Mas, para isso, vamos modificar a malha quadriculada que aqui está para uma malha isométrica. Então, vou clicar aqui no ícone Mover Janela, clico com o botão direito do mouse na janela de visualização e clico em Janela de Visualização. Carrega essa janela, clico na aba Malha e em Tipo de Malha eu seleciono Isométrica. Como você pode observar, o GeoGebra modificou a malha de quadriculada para a malha isométrica. Agora eu vou utilizar a ferramenta polígono e vou construir um polígono. Então, clico na ferramenta polígono. Aqui está. Então foi construído um polígono A, B, C, D, E, F e o GeoGebra exibiu este polígono aí com os nomes dos seus lados e dos seus vértices. Então eu vou clicar aqui no primeiro lado, seguro Shift e clico no último e vou ocultar os rótulos. Quanto aos vértices, eu vou apenas ocultar os seus rótulos, mas vou manter também os objetos visíveis ali. Então ocultei os rótulos dos pontos também. Agora eu vou construir um vetor. Então clico aqui na ferramenta e clico em vetor. E vou construir um vetor aqui fora do polígono. Então aqui está construído um vetor U que tem como origem o ponto G e aponta o ponto H. Agora eu vou clicar na ferramenta que me permite fazer translação de figuras. Essa ferramenta aqui está, é chamada translação por um vetor. Como você pode ver na ajuda da ferramenta, fala, selecione primeiro o objeto a ser transladado e depois um vetor. Então eu quero transladar o meu polígono. Então cliquei nele e agora clico no vetor. Veja o que acontece. É criado um outro polígono transladado por meio do vetor U. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no polígono transladado e clico novamente no vetor. No último e clico no vetor. Mais uma vez e no vetor. Agora eu vou selecionar a minha ferramenta mover. Então, como você pode ver, foram criados aí 4 novos polígonos transladando polígonos criados anteriormente. O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar o ponto H. Veja o que acontece. Eu obtenho as figuras em novas posições. Agora eu vou modificar as figuras. Então, essa é uma forma de obter figuras utilizando o comando translação por um vetor. Por último, vamos aprender como obter aquela figura que exibimos no início dessa aula. Então, para isso, nós vamos inserir uma imagem que foi pré-construída. Como inserir imagem? Então, aqui neste ícone, eu tenho lá, inserir imagem. Clico neste ícone e vou clicar aqui num ponto. Abre-se essa caixa onde está a minha figura.
Então, vou selecionar a figura e clico em abrir. Ok? Aqui está a figura, então, que é um arquivo no formato PNG. Poderia ser um arquivo no formato GIF ou JPEG. Agora vamos refletir essa figura em relação ao eixo Y, mas não vamos utilizar o mouse para fazer isso, nós vamos utilizar comandos na entrada. Então, para refletir essa figura em relação ao eixo Y, vamos digitar o seguinte comando: reflexão da figura 1 em relação ao eixo Y. Bom, figura 1 é o nome da nossa figura e o eixo Y é o nome do eixo vertical. Então, teclando Enter, é obtida a figura refletida em relação ao eixo Y. Agora vamos obter a reflexão da figura 1 em relação ao ponto 00. Na caixa de entrada, eu digito o seguinte comando: reflexão da figura 1 em relação a 00. Não sei se você notou que o comando de reflexão em relação à reta ou em relação ao ponto é o mesmo. O que mudou foi o objeto através do qual essa figura está sendo refletida. Agora teclo Enter e o GeoGebra me dá como resultado uma figura que representa a reflexão da figura 1 em relação ao ponto 00. Previamente foi construído um vetor U que aqui está. Então, por meio desse vetor, nós vamos trasladar a figura 1. Assim, para trasladar a figura 1 por meio do vetor U, eu devo digitar o seguinte comando: trasladar figura 1 por U. Teclo Enter e aqui está a nossa figura transladada. Vou selecionar, mover e agora vou fazer o seguinte: vou manipular a minha figura 1. Então, vou apenas modificar o lugar da minha figura 1. Veja o que acontece. Como esperado, todas as figuras que dependem dessa figura são movidas de lugar e mantêm a reflexão ou a translação pelo vetor. Vou modificar o meu vetor U para ver o que acontece com a figura que foi transladada. Então, veja que a figura é reposicionada para continuar sendo a translação da figura 1 por meio do vetor U. Assim, nessa videoaula, abordamos algumas das isometrias no plano por meio de construções com o mouse ou por meio de comandos.